Fala, Will. Obrigado aí pela sua participação aqui no Growth Diaries. Com muita honra aí que eu te recebo aqui. A gente começou trocando uma ideia via Instagram e é muito legal ver como que as redes sociais ajudam a gente se conectar com profissionais muito fora da curva pelo Brasil e pelo mundo, né, cara? Então, queria agradecer aí, principalmente porque eu sei que você tem filhinha pequena e tempo deve É. estar apertadíssimo por aí. Pô, prazerzaço, cara. A gente trocou mensagens aí, acho que já deve estar fazendo mais de um mês, né? A gente vem conversando no Instagram e, Isso pô, aí. satisfação estar aqui, participar. Eu me amarro no formato de podcast, especificamente, e é sempre bom trocar ideia com pessoas assim que eu sei que compartilham valores similares de trabalho. Então, vai ser um prazer, cara, bater um papo hoje. Pô, que legal. Queria assim, pra gente começar e já deixar toda a audiência já meio que na mesma moeda, né? Todo mundo entendendo quem é o Will, o que você já fez, é, qual é o seu background, né? Tipo, apesar Aham, de você estar lá no Instagram trabalhando com marketing, você falar que marketing de conteúdo é a sua parte mais, digamos, mais forte, né? sim. Mas como que isso se desenvolveu? Quais foram os seus cases, vamos dizer assim, que te Aham. levou onde você está? Legal. Eu, assim, hoje no Instagram eu estou criando conteúdo sobre marketing, né? Estou criando a minha marca pessoal, profissional, por assim dizer, mais ativamente. Isso é novo para mim, né? De uma maneira, vamos dizer assim, mais profissional, onde, obviamente, eu tenho intenções comerciais como negócio, é recente. É, praticamente a minha carreira inteira aí foi trabalho de bastidor. Então, eu comecei, cara, era 2008, 2007, assim, quando era tudo mato, né, como a galera Mato. fala. Você chegou aqui, era tudo mato. Era tudo mato. Existia blogs e blogosfera, sabe? Umas coisas Aham. Que na surreais, época assim. alguém falar que era blogger era tipo algo super absurdo, né? Era tipo, o Sim. que é isso? É. E aí, cara, eu sempre fui heavy user de internet, assim, por gostar muito de game quando eu era adolescente. Uhum. E então, puta, eu passava o dia online, né? E aí, cara, eu não lembro exatamente como, mas eu cheguei num blog de um brasileiro que falava sobre ganhar dinheiro na internet. E mesmo naquela época, você ficava meio receoso, né? Pô, ganhar dinheiro na internet, né? O que que isso quer dizer? Tal. E aí ele mostrou, ele foi um dos poucos caras na época que eu lembro que me chamou a atenção porque ele mostrava, tipo, ele provava que ele estava ganhando dinheiro e ele era Aham. muito generoso em compartilhar o que ele estava fazendo, Aham. né? Então, e era justamente a monetização de blogs, né? E isso, assim, moldou, vamos dizer assim, o meu caráter profissional ou a forma como eu levo as coisas, porque eu sempre bebi muito da fonte desses caras que publicam conteúdo gratuitamente na internet em abundância, sabe? Sim. E, assim, Uhum. tipo, isso tá intrínseco já no meu trabalho desde então. E eu vi isso daí, isso foi 2007, 2008. Eu comecei a criar sites, criar e monetizar sites. Eu monetizava com AdSense, né? Então, naquela época, era um cenário bem mais interessante do que hoje, a meu ver. E foi Pra indo, eu você fui ter criando. ideia, eu tô com o meu blog, nem tem tanto acesso assim. Meu blog que eu comecei na época que eu tinha minha agência e acabou que a agência fechou e o blog continua como negócio. Pra fazer US$ 100 de AdSense tá difícil, já tem 6 meses. Tô chegando aí US$ 30. Eu lembro que uma galera que eu conhecia que quando começou no AdSense fazer US$ 100 fazia assim, né? Porque. Sim. O que é foda, né, cara? Porque a gente tá a guerra ou melhor, o negócio de AdSense, assim, de anúncio, é o que eu chamo de guerra de centavos, né? Você luta pra caramba pra ganhar ali, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 centavos de dólar, sabe? Um negócio assim, escroto, né? Mas eu acho que ainda tem mercado, assim, acho que dá pra. Eu acho que é desviar muito do papo, né? Se a gente for por esse É, caminho. O centro é. da questão aqui da minha trajetória é que eu comecei a fazer essas monetizações, e aí o meu modelo de negócio era muito simples e insustentável também.
Porque o que eu queria? Eu queria que o cara entrasse no meu site pelo Google, né? Eu fazia SEO assim para ranquear palavras-chave que estavam trend topics. O cara entrava no meu site, a minha intenção é que ele clicasse no anúncio, fosse embora, eu estava feliz. Eu não tinha, cara, nenhuma preocupação com o usuário. Não tinha nenhuma preocupação com a entrega de valor. Tipo, sabe, eu não pensava nisso, tá ligado? Aham. Eu tava mais pelo jogo, sabe? Assim, de tipo, puta, que da hora, cara. Eu tô na primeira página do Google, sabe? Porque Tipo, umas coisas é importante até trazer um contexto aí pro pessoal que na época, cara, 2008, o AdWords estava começando no mundo, não era nem no Brasil, era no mundo, então, tipo, tanto o AdWords quanto o AdSense, né, que o AdWords é a compra de anúncio, o AdSense é venda de espaço publicitário. Não tinha essas políticas rigorosas contra robô, contra... Então era meio que o Velho Oeste, né, bicho? Era terra sem lei mesmo. O algoritmo do Google era toscão, assim, né? Por assim dizer. Não tinha artifícios para mensurar a qualidade do conteúdo. E foi justamente isso que fez os meus sites caírem. Então, mais ou menos em 2012, eu cheguei, né, no ápice, assim, eu cheguei a gerenciar 20 sites diferentes. Tudo nessa pegada, assim, de tipo, puta, vou ranquear aqui para fazer uma grana e tal. Uns iam melhor do que o... Era num estilo de PBN, você fazia uma PBN para poder ranquear um principal e aí esse daí ser o cash cow ou todos meio que distribuídos? Não, era tudo distribuído. Claro que tinha uma linkagem interna entre eles, mas eu não conhecia o conceito de PBN. A minha intenção era realmente diversificar minhas fontes de receita e explorar nichos que não fazia sentido eu publicar, por exemplo, em algum site. O meu site principal, né, o que eu comecei, ele era bem tipo povão, assim, bem hypado, né? O que estava na boca do povo eu estava publicando. Só que tinha alguns outros nichos, por exemplo, que eu trabalho. Cara, eu criei site de material de construção, pra você ter ideia. Caraca. Que era o por que eu fiz isso? Porque eu gostava? Não, mas é porque a palavra-chave era muito cara, os anúncios. Porque geralmente a compra em torno de material de construção é o cara comprar em lote, na reforma. Então, eu puxando aqui o raciocínio que eu tinha. Outro que era mais ou menos nessa linha é passagem aérea. Também tive blogs de passagem aérea. Enfim. E aí eu sei que, como o conteúdo era muito ruim, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, o Google teve aquelas atualizações de algoritmo e praticamente todos os meus sites eles caíram fora, sabe? Assim, parou de ter tráfego, parou de ter dinheiro. E aí eu estava na faculdade e nessa época, né, eu já tinha feito uma graninha, já me sustentava, desde muito cedo, desde o primeiro ano da faculdade praticamente eu estava me sustentando, eu fui fazer faculdade em outra cidade. Você mora onde? Só pra galera ter noção. Eu sei que é no interior de São Paulo, mas como a gente tem ouvintes de todo o país, né? As pessoas se localizarem. Legal. Eu sou de Caçapava, que é uma cidadezinha pequena, aqui, cidade dormitório que a gente chama, que é vizinha de São José dos Campos, que é a cidade mais central aqui da região, e a gente está uma hora e meia da Marginal Tietê, né, de São Paulo. Então eu tô na cara do gol, por assim dizer, estou muito próximo ali do centro. Aí eu fui fazer faculdade em Itajubá, que é no sul de Minas, que também é perto aqui da região, dá umas 2 horas e meia de carro. Então, assim, sempre estive perto da família, mas estava morando em outra cidade. E aí, cara, nessa época que faliu os meus sites, eu decidi me focar mais na faculdade, assim, porque eu já tinha trocado de curso, estava arrastando, sabe? Aquela coisa. Eu falei, velho, vou terminar isso aqui, porque não tá dando mais, né? Já deu no saco. Aí, cara, foi um dia, né? Eu já estava indo pro último ano da faculdade, estava no final do quarto ano, o quinto seria o último, eu tô cursando administração. A minha professora de marketing, a Juliana, ela deu um trabalho lá que basicamente ela apresentou para mim, que eu não conhecia, apresentou para mim o mundo das startups, o que era o Vale do Silício, sabe? Assim, tipo, eu ouvia falar uma coisa ou outra, mas ali no trabalho dela, tipo, falei, cacete, né? Era um outro mundo, falei, o que vocês estão fazendo? Tem esse mundo todo.
Eu lembro quando isso aconteceu comigo, foi em 2009 e 2010. Eu falei, caralho, é isso? É isso que eu quero fazer. E tem uma cultura a cultura de startup lá, eu acho que é desde a década de 60, né, se eu não me engano, 70, assim, tipo, com Apple e coisa e tal. E, né, aí você vê como a gente tá devagar no Brasil. Mas eu vi isso, era final de 2013, que ela fez esse trabalho, e aí na pesquisa lá do trabalho, eu descobri um modelo de negócio que era do Upwork. Eu não sei se você já ouviu falar desse site. Não. Que depois eu posso te mandar o link também, se for. Manda aí deixar na depois. descrição pra galera. Qual que era a pira desse site? Eles foram, na época, eles eram o site com o crescimento mais rápido de audiência da história da internet. Passou BuzzFeed, passou, sei lá, o New York Times, quando o New York Times começou. Tipo, você pegava assim, o tempo de vida comparado com... O pico que ele deu pra... O tempo que ele levou pra chegar no ápice foi muito mais curto do que os outros, né? Era o taco de hóquei lindo, sabe? Então, aí eu vi aquilo e eu vi uma apresentação de um dos editores lá do site que ele deu no SXSW. E ele deixou no SlideShare toda a apresentação. Então, cara, eu vi aquilo, eu fiquei maluco, velho. Eu falei, porra, esse cara, ele tá dando a operação inteira do site aqui pra gente. Porque o que ele falava? Ele falava a pesquisa do New York Times que eles se basearam para criar o site, que era uma pesquisa que estudava o porquê as pessoas compartilhavam as coisas na internet. Né? Sim. Foi uma pesquisa conduzida pelo New York Times, era uma pesquisa acho que 2010, 2012, alguma coisa assim. E aí ele começou a detalhar, tipo, como era a linha editorial dele por conta disso, o que eles faziam com os títulos, né, com os headlines, o que eles faziam com as imagens, e tudo isso era pautado em cima do algoritmo do Facebook, que em 2012, ali 2013, era um cenário completamente diferente. E, cara, aí eu vi aquilo ali, eu fiquei maluco, porque, beleza, eu tava sem trabalhar, né? Eu estava só de faculdade, mas eu tinha um background, eu tinha um histórico que me permitia colocar um site no ar, começar a testar umas coisas rapidinho. Muito rápido, né? Aí, cara, eu sei que eu passou esse semestre, de 2013 para 2014, né? Eu estava indo pro último ano, eu estava de férias em casa, sem fazer nada. Falei, velho, eu vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou testar essa parada. Aí eu fiquei testando. Qual era a minha hipótese, né? A minha hipótese é que era possível viralizar na internet, viralizar ali no Facebook, sem ter uma audiência. Sem ter, tipo, começar realmente do zero. Eu ia fazer né, distribuição de guerrilha, como eu chamo, colocar a faca nos dentes e sair distribuir na parada em grupo. Na mão, entrando em grupo, em fórum, vai na mão, expansão, né? Tipo... Expansão. Só que você está entregando valor, tipo, é um conteúdo legalzinho. Aí eu já tinha uma outra visão de conteúdo completamente diferente, né? E cara, assim, eu passei, eu lembro certinho, né? Até a data do domínio não deixa negar. O allwebic.com, ele foi comprado em 23 de dezembro de 2013. Eu fiquei testando, eu fiquei nessa linha até 16 de fevereiro de 2014, que foi quando eu consegui fazer o primeiro viral. Eu fiz mais ou menos um post por dia nesse período. E aí, 16 de fevereiro eu lembro também, porque é um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 17 de fevereiro. Aí, cara, foi tipo... Que presente, do dia pra noite. Foi puta presente. Do dia pra noite, literalmente, eu tinha mais ou menos 30 mil visitas no site, até dia 15 ali de fevereiro. No dia 16 pro dia 17, bateu 1 milhão de visitas. Foi tipo, pum, viralizou com tudo. E aí, desde então, aí foi o começo da história, né? Aí eu vi, eu falei, caralho, o negócio bateu no ângulo, né? Foi tipo um golaço, eu comecei a entender como o algoritmo funcionava, comecei a entender as dinâmicas de atenção, que é uma coisa que o Gary Vee fala muito. Puta, ele tem a descrição, cara, que eu acho do caralho, que ele fala que ele faz day trade de atenção. É do caralho isso. Sim, E quando eu percebi isso, cara, porque eu, mais ou menos nessa época que você tá falando aí do Allwebic, eu comecei um pouquinho antes no marketing digital. Né? Eu comecei mais ou menos ali entre 10, 11, mas profissionalmente, não com blog. Blog eu fui ter lá em 2013.
que é o blog da Elemento, que era a minha empresa, a minha agência de marketing digital. E aí, 2013... E era muito tipo assim, eu peguei um monte de conteúdo que eu tinha em Blogspot, importei pra dentro do WordPress e escrevia sem entender muito o conceito de keyword, sabe? Tipo, era uma coisa meio louca. E aí em 2013, cara, foi um ano assim, ok na empresa. 2014 foi um ano fraco, porque em 2013 a gente tinha investido numa startup que a gente tinha começado, eu e mais alguns amigos aqui em Vitória, chamada Sem Sufoco, era o Uber do serviço de urgência. Porque justamente, igual você falou, eu olhei para aquilo e falei, caraca, eu preciso ir em alguma coisa nessa direção. Né? E aí, 2014 estourou a crise. Então, tipo, de 2014 para 2015, minha empresa foi praticamente a zero. E foi exatamente ali naquele período, 2013, 14, que eu descobri o Gary Vee. Tipo, e comecei a... Muito conteúdo. Eu já acompanhava desde 2011, 2012, quando ele estava na transição ali, tinha acabado de voltar a fazer vídeo. E aí eu comecei a, por exemplo, o conceito da pirâmide de conteúdo, antes dele publicar, eu já tinha feito a engenharia reversa. Eu falei, cara, esse sujeito é um gênio. Olha o que ele faz. Ele pega o Ask Gary Vee, que são várias perguntinhas, que ele pega de galera no Twitter. Depois que ele faz um programa de 10, 15 minutos, ele pega e corta a resposta de cada uma dessas perguntas e posta nas redes sociais. Falei, o segredo desta porra chamada redes sociais é isso. Você tem que fazer um puta conteúdo denso na plataforma que a galera vai consumir conteúdo denso. E Facebook, Twitter, Instagram, a galera tá cagando pra qualidade do conteúdo. Quer um conteúdo gatinho, cachorro, quer ver coisa divertida. Né? E é isso. É leve, né? Tem que ser leve. Tem que ser fácil de consumir. Sim, cara, então, eu acho do caralho isso daí também do... Ele trouxe uma visão industrial da parada no sentido de linha de produção, saca? Sim. É do caralho. Eu não sei se você chegou a... Provavelmente você viu. Eu também não... Isso que é foda do Gary, né? É tanto conteúdo em tanta linha diferente assim que você não sabe... Depois você puxar de memória, porra, onde eu vi isso aqui do Gary? Você não consegue lembrar. Mas que eu lembro quando ele estava apresentando antes dele apresentar esse conceito de fazer o deck lá com os slides e coisa e tal, ele fez esse modelo, claro, para si, né? Primeiro ele validou e depois a ideia dele era expandir e vender isso para esses... como que eles chamam lá? Tipo, celebridade... tem um nome em inglês, né? Tipo, é como se fosse série B, assim, o negócio de... É que lá eles têm um negócio que, tipo assim, A-list celebrities, que são, tipo, isso. Kanye West, Kim Kardashian, os caras muito... Aí tem B-list, C-list e D-list. Ele queria atacar o C-list, que é uma galera, tipo assim... transição, é tipo a subcelebridade aqui no Brasil. O cara que faz sucesso na internet e tá começando a ganhar um apelo popular, vamos dizer assim. Ou ele tem presença mais offline, né, mais de mídia tradicional e não tem presença digital, né? E eu lembro de ter visto ele falar, apresentar o conceito da pirâmide, né, só que ainda não estava tipo formalizado, pelo que eu me lembro, não tinha o deck e tal, justamente para vender essa divisão da agência dele. Que ele falou, olha, por isso que eu passei testando, eu testei isso nos últimos anos, funciona, e agora eu tô levando para você, que é justamente, perfeito para um cara que tem a objeção na cabeça dele, que fala que ele não tem tempo para criar conteúdo, né? Então, cara, ele vende a faca, o queijo cortado pro cara comer. E isso funcionou muito, porque agora, foi ano passado, ano retrasado, que ele consolidou algumas divisões da VaynerX, da VaynerMedia em VaynerX, né? Mas a Vayner Talent ainda existe, tipo, eles cobram lá $25 mil mensais para fazer isso para uma pessoa. E aí, porra, os nomes que eles têm na lista de cliente. Lewis Howes, não sei se você conhece, School of Greatness. O Tom Bileau lá que é mega famosinho também. Sei quem é. Ele tem um podcast também, né? Isso. Ontem o Gary fez até uma live com ele no Facebook.
São só alguns nomes que são clientes da Vayner Talent, sacou? Eu não sabia, não. E aí agora, no final do ano passado, eles pegaram e falaram assim, ó, você tá vendo a divisão aqui que a gente chama de Team Gary Vee, né? Que tipo, nós que somos os voluntários fazemos parte do Team Gary Vee, só que tem um Team Gary Vee em Nova York, que é uma galera que tá dentro da VaynerMedia, que não faz mais nada a não ser cuidar da marca pessoal do Gary. Ele virou e falou assim, vocês podem contratar o Team Gary Vee, $100 mil por mês, você vai ter essa estrutura de pessoas para te atender na sua marca pessoal. Aí perguntaram, qual que é o foco? Ele, cara, meu foco obviamente, pessoas que podem pagar $100 mil por mês. Quem pode pagar $100 mil por mês é o quê? Alto executivo, CMOs, pessoas que são mais velhas, que têm uma certa barreira de entendimento da tecnologia. A gente tem uma equipe que faz tudo para ele. Então, eu falei, cara, eu vejo que aqui gênio, velho. Não, do caralho isso daí. Lá, né, o mercado ele é muito mais maduro, né, economia, tudo. Porque Total. aqui no Brasil eu vejo que isso está se concentrando no mercado de infoprodutos, né? De lançamentos e tudo mais. Então, mas, puta, é um modelo que funciona, cara, porque assim, agora que eu tô tendo mais contato com criadores de conteúdo também, outros criadores de conteúdo, eu vejo que uma das grandes objeções é o tempo. Então, se você fala pro cara, olha, eu tenho uma máquina, e para alimentar essa máquina, eu preciso de 1 hora da sua semana como input, né? Aí eu vou alimentar a máquina inteira e dropar 50 peças de conteúdo, sei lá. É lindo pro cara, porra. Não, mas é exatamente isso. E aí, por exemplo, tem umas coisas que rola, porque que aqui no Brasil o mercado de infoproduto que teve mais aderência a esse tipo de mensagem do Gary, né? Porque, querendo ou não, o mercado de infoproduto vive 100% do online. Ele não depende de televisão para vender o produto. Tipo, a gente pode estar aqui conversando, eu e você, cada um tem um infoproduto, nossos ads está rolando lá e a gente fazendo venda aqui. E aí acaba que esse dinheiro da venda, quando reinvestido, vai ser reinvestido em algo que alimente uma máquina para vender mais. É por isso que eu acho que o infoproduto acabou ganhando essa aderência muito forte. Lá nos Estados Unidos, como você falou, a maturidade da indústria, né, faz com que negócios entendam, tanto que a gente está vendo agora com essa situação do coronavírus, né? A transformação digital passou a ser... Bicho, quem fez, quem não fez, filho. Você esquece, agora você vai sofrer as consequências. Vai ser um empurrão enorme também para fazer a galera tomar mais consciência, né? Porque, cara, a gente que é nativo digital, assim, há anos já, soa muito banal falar de, tipo, você precisa estar no online. Não te soa um negócio muito tosco, assim, de, sei lá, 5 anos atrás, pelo menos? E aí você vê essa discussão vindo tudo de novo, é muito louco. E aí é aquela maluquice, assim, que, tipo... As pessoas acham que você ter um blog não é negócio. Por exemplo, mal sabem que... Olha só que louco. Eu comecei com um blog para gerar uma estratégia de conteúdo para minha empresa para poder fazer venda estilo inside sales. Não consegui ter escala, ter braço para botar vendedores dentro da empresa. Então, tipo, o blog acabou virando só um local para alimentar conteúdos que eu escrevia. Então, isso me ajudou na minha marca pessoal. Olha que louco. O início era um objetivo para vendas, depois virou uma coisa muito mais para topo de funil, awareness, que invariavelmente me ajudou a vender mais, porque localmente as pessoas passaram a me conhecer mais por conta da minha estratégia de marketing de conteúdo. E aí depois a empresa, eu encerrei a operação da empresa, o blog continuou, porque eu tenho 6, 7 mil visitas recorrentes todo mês sem botar R$1 de anúncio. Nunca botei anúncio no blog. Foi só escrevendo artigo com frequência, otimizando SEO, fazendo backlink. E aí agora o que acontece? Eu percebi que o blog virou uma outra fonte de renda passiva. Porque as pessoas estão me procurando para fazer backlink e eu agora tô assim, cara, eu não tenho um negócio em que fazer backlink para eu aparecer é benéfico. Se a pessoa quer fazer backlink comigo, o que eu vou fazer? Beleza, me manda seu artigo, X reais aqui para eu publicar o seu artigo.
Ah, se você quiser, eu também posso botar você no podcast, posso botar você. Sim. Eu falei assim, cara, vou gerar grana numa parada que eu Sim. já faço normalmente, sacou? Sim. Não, isso é muito louco, cara. Eu costumo falar sobre esse lance de criar conteúdo, né? Que é um pouco. Eu lembrei disso ouvindo você falar da questão do blog, né? Que você começa de repente com um objetivo genuíno e tal, e que você quer desenvolver, e acaba te gerando muito mais oportunidades que você nem imaginava. Tipo, você não conseguia planejar, você de braço cruzado, pensando, imaginando na ideia de ter um blog. Você não consegue imaginar umas coisas. E eu chamo isso de estar de peito aberto para a internet, para o caos da internet, sabe? Quando você É joga isso aí. conteúdo para fora, você Aham. fica de, cara, eu tô aqui, eu tô no mundo, eu faço parte dessa É zona isso toda aí. que é a internet, né? Você E aí controla o você. conteúdo que você coloca na internet, mas você não controla a resposta que a internet te dá a esse conteúdo, né? Exato. Exato. Que na maioria das vezes, quando você faz o. Claro que existem variáveis da qualidade do conteúdo, da frequência que você faz, tem uma série de coisas. Mas no geral, cara, não tem como ser ruim. É quase que assim, tipo, o ROI é sempre positivo de você produzir conteúdo. Né? Claro, você vai estar dedicando o seu tempo, às vezes você investe, sei lá, vou fazer uma ilustração para colocar no meu No meu post, alguma coisa do post. tipo. Aham. Mas, cara, o ROI é sempre positivo. E tem um negócio que é legal até compartilhar com a sua audiência, assim, que eu vejo que é bem alinhada com growth e tal, com esses hacks de crescimento, coisas do tipo. Tem o blog do Andrew Chen, eu não sei se você conhece ele, já ouviu falar? Conheço, conheço. Foi o cara responsável pelo crescimento do Uber. É. Cara, puta, os posts dele são sensacionais, né? Quando você vê um cara que é VP no Uber, produzindo conteúdo, você para pra ver, né? É, Então, óbvio. tem um post dele que ele fala sobre as únicas maneiras de. Eu não lembro o título, mas é tipo assim: as únicas maneiras de ter crescimento sustentável, né? Alguma coisa do tipo. E lá ele fala sobre o SEO, né? Que ele fala sobre o Sim. SEO de uma visão onde o conteúdo e alinhado com estratégias aí de otimização e tal, ele funciona como um juros composto, né? Isso. Onde você vai escrevendo, você vai produzindo conteúdo, e né, o seu crescimento pequenininho, você não vai Isso conseguindo aí. tanto resultado, só que aquilo ao longo do tempo vai te trazer um retorno que se acumula, Ele né? empilha. Ele empilha. É, Porque, assim, cada melhoria que você faz em um artigo, como você falou, ele vai compondo ao que já tinha. Então ele sim, empilha. Você nunca tem que. Não é igual anúncio que cortou o dinheiro, exato, você começa do zero. Aí você tem que qualificar sua conta de anúncios toda de novo. Tem que exato. esquentar pixel para fazer retargeting com qualidade. O SEO não é isso. Se o cara gosta do seu conteúdo, ele vai acessar de novo também o seu site. E aí você vai fazer uma linkagem interna que você vai colocar o cara ali no embaralhado de artigos, de vídeos, sei lá, de referência que você vai fazer, você vai manter o cara mais dentro da sua marca, né? Então Exato. é legal essa referência do Andrew, assim, ele é antigo esse artigo aí, tem que caçar lá nas buscas, mas eu vejo que o conteúdo de uma forma geral, né, inclusive até no Awebic, né, a gente desviou o assunto, tava falando lá do Não, Awebic no mas começo, mas tá total. tudo junto, tá linkado da É, mesma forma, né? Mas uma das coisas do Awebic, cara, que assim, eu vejo que foi um erro no início do projeto, que mesmo eu tendo vindo de uma escola de SEO, eu negligenciei o SEO no Awebic. Tipo, parte foi proposital e parte eu realmente não estava vendo, não estava dando tanto valor. Porque como eu estava uhum. focado na viralização, eu produzia conteúdo para Facebook. Né? O título que eu pensava, eu estava pensando no Facebook. A imagem lá de destaque era como ela seria vista no Facebook. Então, todos esses detalhezinhos eu acabava deixando de lado o Google. Só que eu vejo que foi um puta de um erro, porque eu fui depois dos cortes de algoritmo do Facebook, eu fui perdendo audiência e eu comecei a pensar, caralho, se eu tivesse lá no início feito um trabalho de formiguinha, né, tipo, Uhum. mesmo, sei lá, 20% dos posts que eu faço vão mais voltado para o Google, estaria numa posição bem diferente. Aí eu fui reparar isso
né? O Huobic, ele nasceu ali, praticamente 2014, em janeiro de 2014. Eu fui começar a dar atenção para isso 2016 para 2017 só. E aí, só que aí teve uma vantagem, né, de ter feito muito viral, conseguido bastante audiência. Tipo, no primeiro ano, cara, eu consegui surfar bem o algoritmo do Facebook. Eu atingi 45 milhões de usuários no meu Analytics, no primeiro ano. Foi, tipo, absurdo, assim, agressivo. E isso foi, né, era o meu modelo de negócio, né, que tinha lá suas fragilidades, mas um dos efeitos, assim, não foi colateral porque foi positivo, mas, tipo, desdobramentos foi que eu recebi muito backlink espontâneo. Porque o meu artigo viralizava, ali, a minha postagem, o vídeo que eu publiquei, coisa e tal, aí um blogzinho X, né, pegava e falava, vi isso daqui no Huobic. E aí deixava o backlink para mim. Apontava para você. E aí, quando eu comecei a fazer um conteúdo mais orientado para o Google, né, SEO e tal, eu já tinha uma relevância de domínio legal, porque tinha todos esses backlinks, pra caramba. Eu publicava pra cacete, e aí eu comecei, aí chegou no... esse foi uma das coisas, assim, que né, na hora de negociar a venda, foi um dos pontos, assim, que eu tinha a meu favor, que eu tinha 1 milhão de visitas recorrentes. Eram visitas muito topo de funil, sem intenção de compra, assim, era, sei lá, qualquer cara que entrasse lá, você tinha que aquecer ele bizarramente. Você tinha que capturar o e-mail, botar o cara num fluxo, faz parte. Mas existia um tráfego, né? Então, apesar de não ter valor comercial assim nítido, tinha um fluxo de pessoas recorrente ali que, pelo menos para monetizar com o próprio AdSense, né, com a programática, anúncio, coisa, né? Assim, era interessante. Então, cara, isso foi uma das coisas assim que também não ter construído uma lista de e-mail desde o início me custou muito, assim, tipo, em ter ativos próprios, sabe? Né, porque é aquela história, né, de construir em terra alugada, né? Eu ia falar isso agora. Quando você depende sempre do social, você está construindo casa em terreno alugado. Não tem jeito. Se o dono do terreno quiser a casa de volta, você tá na merda, né? Então, é o que de certa forma acontece quando tem esses cortes de... Não corte, né? Mas tem uma queda no alcance orgânico que é natural. Até assim, eu gosto muito do... Tipo, poucas coisas, na verdade, eu discordo do Gary. Mas isso é uma das coisas que eu acho que eu aprendi com ele, que é a questão da saturação da própria plataforma, né? O Facebook, ele tá muito maduro já. Então, e tem muita gente criando conteúdo lá, né? Então... E se você for ver, você consegue pegar isso pelos dados de tráfego pago do próprio Facebook. Porque, por exemplo, se você for fazer campanha de tráfego para Instagram e de tráfego para Facebook... O tráfego do Facebook é um tráfego pouco qualificado, porque já tem tanta gente, porque a plataforma já está madura, que ele naturalmente vai trazer uma galera qualificada, mas vai vir gente desqualificada. Já o Instagram, como ele ainda não alcançou, minha visão, não alcançou ainda o ápice da produção de conteúdo, porque se ele viesse no mesmo ritmo de 2018... talvez hoje ele estaria no ápice, mas como veio o TikTok e ele foi lá e falou assim, opa, peraí, esses caras estão fazendo um negócio diferente, como que eu posso copiar numa feature aqui dentro? Aí ele conseguiu se reinventar e ganhou mais um fôlego, porque se ano após ano ele não reinventar, ele vai chegar invariavelmente nessa saturação, né? E aí você vê isso pelos dados de tráfego quando você coloca dinheiro nas duas plataformas. Você pode botar R$5 por dia nas duas e você vai ver diferença na qualidade e no volume. Verdade. Tem total razão, cara. O Instagram, ele conseguiu mesmo dar uma segurada. Ele bateu muito bem no Snapchat, né? Ele soube driblar o Snapchat com maestria. E... sei lá, eu não gosto do TikTok. Eu acho, eu não sei se eu tô ficando velho, tá ligado? Eu não sei se eu já tá ficando... Cara, eu tenho... Eu
tenho o TikTok desde que eu fui acompanhar o Gary no GMX, que foi em São Paulo ano passado, que ele falou muito do TikTok. Eu já tinha instalado antes para ver de qual é e tal. Só que aí a plataforma foi ganhando uma certa maturidade. Tem uns caras de marketing digital que eu até copiei o formato de dar dica de lá, que os caras dão tipo uns puta hack altamente poderosos em 15, 20 segundos lá naqueles TikTok, sacou? Aí eu falei, caraca, dá pra você... E eu só tenho por conta disso. Crer. Mas em geral a plataforma é uma plataforma meio... Cara, não entrega valor. É uma plataforma que, assim... É conteúdo mais do que o topo do funil, tá ligado? Então, é aquela pegada muito adolescente, né? Sei lá, cara, eu tenho meus preconceitos ainda com o TikTok, baixei, instalei aí no app e tal, dei uma navegada. Mas é a criançada dançando que apareceu. Então, talvez me faltou ir um pouco além aí, ir atrás de, tipo, o próprio Gary, assim. Porra, não quero, tá ligado? Porque eu sei beber o da conteúdo fonte que ele do coloca Gary. no TikTok já tá no Instagram, já tá em outros lugares. Exato. Eu sei beber da fonte dele, né? Tipo, não é no TikTok que tá a água limpa do Gary. É isso aí. Então, mas eu achei meio... Sei lá. Vamos ver esse app aí, mas qualquer coisa a gente se adapta também, né? Se a galera migrar pra lá, a gente migra junto. Não tem jeito. Mas aí, Will, eu tô lembrando aqui de quando eu descobri o seu post. Foi porque o Rafael Lassance compartilhou o seu carrossel com a história do Danilo Gentili. Foi. E aí eu cliquei e fui descobrir seu conteúdo e eu falei, caralho, que foda! Sacou? Tipo, porque é o tipo de coisa que você faz altamente underground, as pessoas não sabem. Acham que simplesmente o influencer olhou, um sitezinho famoso, deixa eu falar dele. Não, você sempre tem que ter... nesse mercado, infelizmente, a gente é mercado de barganha. O tempo inteiro, o quanto que você pode abrir mão de alguma coisa para ganhar no futuro. O marketing digital é sempre isso. Você vê a própria estrutura de infoproduto, né, de lançamento. Você faz o semente para fazer um CPL, para fazer um meteórico, para fazer um 7 em 7. Mais ou menos nessa pegada, né? E aí, como é que foi esse processo? Primeiro, o insight para chegar nesse processo do Danilo Gentili, e se teve mais algum caso semelhante? Cara, o do Danilo Gentili foi o seguinte: ele aconteceu, eu tava contando, né, do início do All-Ibic, e ele aconteceu bem no início. Eu falei que o primeiro viral foi em fevereiro de 2014, o do Gentili deve ter acontecido em abril, se eu não me engano. Então, qual que era o cenário? Eu já tinha conseguido viralizar, eu tava encaixando uma audiência boa, só que ainda assim eu não tinha tanta atração a ponto de, publiquei um post novo na minha fanpage, ele vai se espalhar, né? Eu ainda estava brigando para conseguir viralizar as coisas, conseguir tráfego e tudo mais. E aí, cara, eu passava o dia inteiro na internet, né? O dia inteiro caçando conteúdo, como eu falo, né? Tava fazendo as curadorias, coisas assim. E aí, eu não sei, chegou ali, tipo, eu dei de cara com o fato de que o Danilo Gentili, ele estava fazendo a divulgação do programa dele que ia estrear no SBT, né, o The Noite. E aí eu reparei que no Twitter ele estava dando RT, né, estava retweetando todos esses sites assim de audiência de TV, sabe, umas paradas assim que faz cobertura de programa, de audiência, de Ibope, uns blogs assim. Eu reparei que ele estava retweetando isso, tipo, direto. Aí eu pensei, esse cara, ele tá querendo exatamente a mesma coisa que eu. Ele tá querendo audiência porque... Exato. Ele tá querendo, né, ele tá estreando um programa novo, então aquele rolê de autor de livro, né? O cara publica um novo livro, ele sai de fazendo o rolê, o tour de entrevistas. Passando em todas as cidades, todos os estados, passando em todos os programas de televisão, canal de YouTube.
É. Aí eu captei essa ideia, eu captei essa circunstância, por assim dizer. Eu falei, cara, ele tá precisando de audiência e ele tá precisando conquistar pessoas na internet, assim, de convencer pessoas a ficarem acordadas até tarde. Lá passava acho que 1 hora da manhã, sei lá, meia-noite o programa, alguma coisa assim. E aí eu falei, pô, eu vou fazer um post bem estilo BuzzFeed, né? Assim, tipo, muito fácil de ser digerido. Que é o post tipo BuzzFeed? É uma lista, e aí cada item da lista Cheia tem de um GIF. headline. Tem um headline engraçadinho e é um GIF embaixo pro, tipo, o cara nem precisar pensar, né? É pra você dar risada. Uhum, Aí uhum. eu falei, eu vou fazer isso honrando, homenageando o programa do Danilo. Tá ligado? Tipo, de fato fazer isca de ego, né? Fazer ego bait com o É. cara. Você tipo, fala pro Uhum. cara, eu tô homenageando você aqui. Aí, uma sacada que eu tive, que eu acho que fez diferença, é que eu não me concentrei apenas no Danilo. Eu gastei ali, sei lá, 1, 2 horas, nem lembro, fiquei um tempo estudando o programa, porque eu não era espectador do programa, tipo, sei lá, não assistia tão bem assim. Aí eu vi que Uhum. tinha os comediantes lá, o Murilo Couto e o Léo Lins, que eram Links. participantes Aham. constantes. Tinha outra menina, a Ju, lá, que era, tipo, dava um suporte para eles lá, e também participava de umas Produtora. coisas. Uhum. Produtora, exatamente. E aí eu comecei, eu falei, beleza, tem personagens nessa história que vai além do Gentili. Então eu pensei comigo, porra, a melhor coisa que eu posso fazer é não só homenagear o Gentili, não só homenagear o programa, mas citar nominalmente cada uma dessas pessoas, porque assim eu aumento a minha chance de conseguir fazer a parada virar, tá E ligado? você vai no ponto, né? Porque, tipo, o que uma pessoa de backstage mais quer? Que É, alguém algum dia vira e fala assim: porra, essa máquina aqui só roda por sua sim. causa, cara. Sim, e aí eu vi essas nuances, né? Eu falei, porra, eu acho que. Puta, puxei saco até dos próprios entrevistados lá. Eu acho que era o Fábio Porchat, ele foi o primeiro aí no programa, Aham. nessa inauguração, alguma coisa assim. Aí eu fiz essa listinha, eu acho que eram 12 itens. E aí eu falei, beleza, eu tenho o post, né? Eu sei quem precisa ver esse post, mas agora eu tenho o desafio óbvio de fazer o Danilo Gentili ver em primeiro lugar, né? Porque sinceramente, eu estava confiante suficiente para apostar que se ele visse, ele ia compartilhar. Aham. Porque, cara, eu vi que ele estava na Era um, era, vibe. um, era um conteúdo que tava conversando com o momento, enfim. Exato. O timing conta muito nisso, cara. Muito, muito, muito. Inclusive, até pra galera que, tipo, direto, né? Eu fiz esse post no Instagram, todo dia é exagero, mas toda semana alguém me pergunta como fazer algo parecido. E aí, uma dica aqui prática para quem tá ouvindo é pensar o seguinte: é você stalkear, vamos dizer assim, prestar bastante atenção na vida do influenciador que você quer ter o seu conteúdo compartilhado, né, que você vai homenagear ele de alguma forma, e reparar quais são as coisas que ele está dando importância naquele momento. Isso aí. Não coisas assim, tipo, ele publicou um livro 10 anos atrás, aí eu vou pegar e vou fazer uma resenha do. Sabe, tipo, foi já o livro, tá ligado? Ele já nem. É Agora. capaz do cara nem lembrar que ele fez Exato. aquilo, sabe? Tipo, e tem uma Agora coisa se. muito importante que eu acho que, só pra te complementar, é que Uhum. essa parada, quanto mais genuíno você for, melhor. Isso daí é um fato. É mais ou menos a mesma estratégia que eu uso para fazer BizDev ou Community Management pro Gary Vee aqui no Brasil. Cara, antes de responder um comentário, eu não pego e solto um comentário aleatório. Eu entro no perfil da pessoa, eu rolo para ver as fotos, eu vejo as últimas fotos, entro para ver os comentários, para aí responder uma parada com contexto. As pessoas elas têm um pequeno distúrbio de confundir quando por exemplo o Gary Vee fala de velocidade. Não é velocidade na microexecução, é velocidade na macroexecução. Tipo, você fazer esse post você tinha que ser rápido, mas Sim. você não simplesmente falou assim, acordou e falou: putz, vou fazer um post do Danilo Gentili. Exato, sim.
Sim. Você tava se dando a chance de encontrar alguém que poderia não ser o Danilo Gentili, poderia ser, sei lá, Suzana Vieira. Uhum. Se tivesse no mesmo tempo, Sim, né? sim. Se tivesse no mesmo tempo, você teve um tempo, como você falou, eu passava uma parte do meu dia na internet fazendo curadoria. Isso é o seu pré-hack para fazer esse hack. As pessoas acham que é tipo assim, eu tenho um influenciador aqui na cabeça, eu vou pegar isso aqui, essa receitinha do bolo que o Will tá falando aqui e vou aplicar. Não vai funcionar. Sim. O contexto importa muito nessa situação, importa muito essa circunstância. E aí, velho, assim, eu tava com isso na mão, eu tinha visto todo esse cenário, e aí se eu não tô enganado, eu publiquei, eu acho que numa sexta-feira, numa quinta-feira. Por que eu lembro disso? Porque eu tava com a peça publicada e eu tive essa questão, falei, beleza, eu preciso fazer o Danilo ver isso. Aí eu fui pro Twitter e, obviamente, um cara com mais de 1 milhão de seguidores, com programa em rede nacional, ele é bombardeado por mensagens o dia inteiro. Sim. Aí o que eu pensei, eu falei, beleza, eu posso mandar isso para ele, mas a chance dele não ver e se perder nessa imensidão de mensagens que ele recebe é muito alta. Aí o que eu fiz? Eu mandei para Ju, que era a produtora dele. Uhum. Porque ela tinha um perfil infinitamente menor do que o dele, e ela me parecia responder todo mundo que mandava uma mensagem para ele, para ela, né, no caso. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu mandei para ela, falei, Ju, o programa tá demais, não sei o quê, fiz esse post aqui como uma homenagem, sei lá, nem lembro o que eu escrevi. E marquei ela, né, respondi lá o tweet, e foi. Aí passou, cara, foi coisa assim de meia hora, 40 minutos. Isso foi outra coisa também. Eu identifiquei o momento que ela estava online. Eu acho que eu segurei para fazer essa divulgação até. Para isso, eu vi que ela tinha dado uma resposta de um tweet. Eu fui e mandei isso para pegar ela ali no calor do momento. Aí ela foi e retweetou. E eu lembro que isso foi uma sexta-feira, porque no sábado seguinte foi quando o Danilo Gentili compartilhou no Facebook. E aí entra um pouco da sorte, né? Porque a minha principal fonte de tráfego era o Facebook, sempre foi. Eu estava fazendo essa abordagem no Twitter. Aí eu contei com a sorte, que a sorte importa também nessas coisas. Sim. Cara total. pegar, ele viu o tweet, o RT dessa Ju, da produtora, e ele pegou e compartilhou na fanpage dele no Facebook. O que foi do caralho pra mim. Tipo, era tudo que eu queria. Sabe? Então, Caraca, aí o negócio desenrolou. Gênio, né? Aí desenrolou do jeito que eu queria. E foi isso, cara. Mas aí, tipo, assim, bombou, explodiu de tráfego. Durou, assim, eu tenho quase certeza que foi no sábado que ele compartilhou, tipo, sábado à noite. Aí do sábado foi parar, assim, foi terminar a curva de tráfego, acho que na terça-feira, mais ou menos assim. E rendeu bem, cara. 4 dias de tráfego alto, né? Sim. Não, foi uma enxurrada ali. E é legal, que aí vinha muita gente curtindo a página. O meu nome tava no artigo, né? Então é do caralho, sabe? Assim, claro que é um tipo de conteúdo que hoje, assim, eu nem me orgulho. Tipo, não é que eu não me orgulho, não me dá tesão de fazer, tá ligado? Já foi, já. Mas na época era legal, assim, o cara tá compartilhando a parada aqui, sabe? As coisas assim. E foi assim, aí, cara, que você fez a sua pergunta, né? No começo da pergunta você tinha feito se eu tinha usado a mesma estratégia em outras situações, né? E eu não tive nenhuma outra, propositalmente eu não fui atrás de compartilhamento assim. O que eu fiz foi, para eu conseguir virar publi editorial, eu tentava viralizar, modo grosseiro de dizer, eu tentava conseguir uma boa audiência com conteúdos que eram causas defendidas por empresas. E aí depois eu mostrava isso para ela. O que, tipo, se for ver, nem tem tanto a ver assim com a estratégia do Danilo Gentili. Mas o ponto em comum é, eu tenho um alvo, né? Eu tenho uma figura, uma marca, que no caso era o Danilo no primeiro momento, e depois era mais business.
que eu quero honrar essa marca, eu quero homenagear ela de alguma forma, e aí então eu ia fazendo meio que uma engenharia reversa para tipo criar um conteúdo bacana, e aí depois eu chegava para fazer proposta, para começar a negociar, eu falava, ó, você fala sobre, sei lá, sustentabilidade, é uma causa que você defende. Olha o conteúdo que eu faço sobre sustentabilidade, que nossa, aí o negócio era mais, sabe? Eu tenho feito alguns conteúdos nessa pegada, que é o seguinte, tipo, eu fiz um de extensões do Chrome para você utilizar, todo marqueteiro tem que utilizar. Uhum. Porque, só para explicar, o blog da Elemento era só sobre marketing. Depois que eu encerrei a operação da empresa, eu ampliei isso e botei assim, cara, eu vou falar sobre marketing, sobre tecnologia, sobre esportes, sobre cultura pop, numa visão de empreendedorismo, sacou? Tipo, então meio que só ampliei o leque de conteúdos. Sim. E aí eu peguei e fiz lá uma lista de 10 extensões. E uma dessas extensões é uma que eu uso para bloquear anúncio, para bloquear traqueamento de analytics, de pixel de retargeting, que é o Ghostery. E aí um concorrente do Ghostery falou assim, quero colocar um artigo no seu blog. Eu falei, beleza, tantos reais. Porque os caras aí tem um ponto para expandir ainda essa sua dica, sacou? Quando você pegar concorrentes de alguém que você também quer atingir e falar deles. Porque o cara tá monitorando o concorrente dele, sacou? Sim. E aí quando ele vê a marca do concorrente, vai aparecer lá no SEMrush, a marca do concorrente listado no seu portal, ele vai falar assim, porra, deixa eu ir atrás desse cara que eu quero colocar lá também um artigo. Sim, é verdade. É verdade. E aí, então, no fim das contas, usar esses truques de conteúdo, igual como você falou, truque, modo de dizer, né? Esses macetes assim, de conteúdo é voltado para business, né? Para tipo, geração de negócios. Porque, assim, embora o Danilo Gentili, porra, tenha gerado receita, tenha dado audiência e tudo mais, é um negócio que tipo, não é sustentável, sabe? Não dá para você fazer um desse toda semana. Né? Sim, total, justamente porque tem muito lance de contexto, né? Como a gente tá falando, pô, o cara ele tava num cenário muito mais receptivo, né? Que ele ia ter ele estava propício a divulgar o negócio. Então eu comecei a tentar direcionar essas questões mais de bastidor, né? De tipo geração de business, porque era o que o negócio, porra, né? Negócios. Era o que pedia. Né? Negócios. E o que desses aprendizados que você teve nesse tempo você conseguiu levar pro Mad Class? Cara, eu acho que a coisa que ficou mais evidente para mim no OEB que é a constância. Assim, tipo, é clichê falar, né? Me soa muito clichê quando eu falo isso, mas é uma das verdades que não tem como você discutir. E no início da minha jornada lá no site, lá que eu monetizava com a AdSense, eu não tinha percebido isso ainda. Sabe, assim, tipo, eu publicava, só que era aquela coisa de, tipo, era mais um hobby que me dava dinheiro do que qualquer outra coisa. E no Webic eu vi a importância de colocar um volume muito grande de conteúdo e sempre. Tipo, eu até fiz um post recentemente sobre isso, um carrossel que eu chamo que, acho que o título que eu dei é o sucesso na internet aí 3 pontinhos, alguma coisa assim que eu coloco a foto do Zayn Bolt, que eu falo que é velocidade, né? Que é o lance de que, cara, o custo de publicação na internet é zero, né? Só custa o seu tempo de produção. E isso foi ficando mais evidente para mim no Webic, que tipo, a galera me pergunta sobre overpost, né? Se você não vai saturar a sua audiência de postar demais e coisa. Cara, o Gary Vee, ele tá em overpost desde 2013, cara. Sabe? Tipo, ele tá ele vive em overpost. Então, e olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tava. Logo quando teve esse problema da pandemia, a gente reduziu de 3 vezes por dia de post no Instagram do Gary Vee Brasil. Acabou caindo, a gente ficou 7 dias sem postar nada, reestruturando a equipe. Aí a gente tomou um puxãozinho de orelha, eu fui lá, resolvi cobrir a pessoa que não tava podendo dedicar tanto tempo. A gente
começou a usar o Facebook Creators Studio para poder botar vídeo, coisa e tal, basicamente resolvemos, voltamos a postar entre 2 e 3 vezes por dia. Só que no prazo de resolução do negócio, em que a gente postava inconstante, tipo, tinha dia que postava 1, tinha dia que postava 2, um dia não postava nenhum, aí meio que com aquela cara de quem tá começando, eu respondi muito inbox na conta do Gary Vee, e tipo, o que houve que a equipe diminuiu a quantidade de posts? Cadê os... Sacou? Então, tipo, não existe overpost. Quem gosta vai sentir falta quando você diminuir o ritmo, sacou? Sim. E também eu acho que tem uma distância entre o cara se sentir um pouco sobrecarregado com o conteúdo e parar de seguir por conta dessa sobrecarga. Eu acho que aí o seu conteúdo, tipo, você tem que fazer muito conteúdo ruim, né, em volume, e ser muito ruim mesmo, de baixa qualidade, para você ofender alguém a ponto dela parar de seguir, né? Mas, cara, foi isso, assim. Aí no Mad Class a gente tá constante, cara. A gente ainda tem aqui, né? Nem eu, nem o George trabalhamos full time só pro Mad Class. É um dos nossos sonhos, né? Eu sou sócio dele. E eu tenho outros projetos, tenho o meu próprio projeto pessoal agora, da minha marca pessoal, né, que eu comecei a trabalhar com mais seriedade de dezembro para cá. Você está pensando em fazer consultoria com sua marca pessoal ou lançar produto? Tem alguma coisa desse tipo? Não. Então, tem o produto, né, do Creators Lab, que é o treinamento que eu criei. Eu vendia pré-venda em dezembro. Aí eu entreguei ele em janeiro, fevereiro, assim, janeiro para fevereiro, para a primeira turma. E agora, no começo de abril, eu vendi a segunda turma. Então é algo que, puta, tá muito legal, tô tendo um feedback muito bom. Os alunos estão engajados. Tô criando uma comunidade ali que eu acho que tá fazendo sentido. E os meus planos é progredir com isso, né? Só que assim, antes de eu fazer esses produtos, antes de eu cuidar dessa minha marca pessoal, eu já estava dando consultorias, né? E também eu comecei a fazer isso antes de vender o Awebic. Ao longo dessa jornada toda aí que eu fui falando do Awebic, eu sempre tive o começo do nosso papo eu falei isso, né? Eu sempre tive em mim essa escola de criação de conteúdo gratuito, tipo, entregar valor, ajudar outras pessoas, meio que sem esperar nada em troca, tá ligado? Tipo, é um pouco da minha personalidade, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de compartilhar com os outros que eu tô aprendendo. E ao longo da jornada do Awebic, o meu foco era o Awebic, só que ao mesmo tempo eu ia criando conteúdo sobre conduzir um negócio digital online, né? Conduzir um portal de conteúdo e tudo mais. Então eu fui adquirindo alguns contatos, alguns seguidores, por exemplo, fiz contato com o Lassance, que é um cara fantástico, assim, tipo, conheci ele, eu acho que em 2017, se eu não me engano, lá no comecinho do Growth Hackers Brasil, do grupo no Facebook. Porque eu vim do Facebook, né? Vim assim, eu era bem mais presente no Facebook. E foi criando conteúdo lá, sabe? Assim, tipo, por exemplo, outro negócio interessante, né? Outra dica interessante para passar para a galera de conteúdo foi que eu fui fazer conexão com o Lassance, por exemplo, porque eu criei conteúdo personalizado dentro do Growth Hackers Brasil. Que foi um negócio que eu vi os caras fazendo lá fora. Eu não sei se você chegou a acompanhar o Josh Factor, que ele era aquele cara lá que... sim, do Buff Media. Badass Marketers and Founders. Ele mesmo. Aí eu saquei o que ele fazia e, assim, não exatamente, ele não fazia essa estratégia, mas o que eles faziam, assim, tipo, eles forçavam a galera a compartilhar conteúdo dentro do grupo, sem uma intenção de jogar um cara para um site ou para um vídeo no YouTube. Não, você vai criar conteúdo para o grupo, para fortalecer o grupo. E eu vi que isso era uma cultura, tipo, é um approach super genuíno, assim, também, mó da hora, porque você fala, cara, eu tô aqui para servir a galera aqui do nosso grupo e eu não quero nada com isso. Só que no fundo, você acaba querendo, tá ligado? Você quer.
indiretamente, a galera vai ver valor no negócio e vai falar, caralho, olha o post que esse cara fez. E aí vão começar a te seguir com isso. Então. Aí eu acho que fiz uns 2 ou 3 posts assim, no prazo de 1, 2 meses, que foram posts com entrega de valor dentro do Growth Hackers Brasil e que foi exatamente na mesma pegada, tá ligado? Eu fazia o post nativo lá, entregava um puta de um valor. E aí o que acontece quando você faz isso? Você vai se conectar principalmente com os administradores do grupo. Porque o que o administrador de um grupo no Facebook mais quer? Conteúdo de qualidade dentro do grupo. Claro, Velho. claro. Aí você. Aí, cara, essas coisas assim de. Essas engenharia social, essas paradas assim, é interessante você saber, porque de certa forma o que eu fiz com o Gentili lá naquela época foi a mesma coisa. Foi uma engenharia social, foi uma engenharia social. Eu dei o que o cara queria, tá ligado? É tipo, porra, eu não tava. Eu não vejo que eu me aproveitei dele, assim como eu não me vejo aproveitando da circunstância do grupo e tal, não. Eu entreguei valor, né? Tipo na ideia de uma mão lavando a outra, né? Então todo mundo ganha nessas coisas. O cara que tá, por exemplo, o administrador do grupo ganha, eu ganhei, os participantes do grupo ganharam pelo conteúdo e assim foi fazendo. Então eu fiz contato com esses caras lá no Growth Hackers Brasil. Growth Hackers Brasil, com o Lassance. Caramba, até desviei, nem lembro mais que você tinha me perguntado. Não, mas foi o que teve de aprendizado que você aplicou no Mad Class, mas eu acho que já ficou bem claro. O Mad Class é um infoproduto? É uma plataforma para estudantes de medicina, uma plataforma online. Sim, é um infoproduto em assinatura, né, recorrência, R$39 por mês. Toda semana tem novas aulas, aí agora a gente aumentou com a quarentena, a gente está soltando mais ou menos 5 novas aulas por semana. E aí tem os módulos lá peculiares para o estudante de medicina, tem uma parte mais técnica, outra parte mais de carreira, e tá sendo assim, cara, a gente começou em 2018, fevereiro de 2018, fez 2 anos que a gente está nessa correria aí para estudante de medicina. A vantagem desse seu nicho é que, você não precisa atingir o nicho todo, tipo, você não tem um nicho desse tamanho, seu funil é reduzido, você só precisa de um pedaço, um recorte muito pequeno do funil para você ficar lucrativo, vamos dizer assim, né? E 2, o comportamento de consumo dessa galera bicho, tudo quanto é tipo de curso compra. Então, e eles estão acostumados com tickets de 4 dígitos, né? Tipo, de R$1.000 pra cima. Então, você vender uma parada a mensalidade por R$39,90... Assim, tem uma circunstância que tem ficado evidente pra gente, que tem muito estudante de medicina apertado de grana, sabe? Assim, tipo, no sentido... porque o cara não pode trabalhar, né? Tipo... Exato. Isso é um negócio, inclusive, que a gente tá trabalhando para mudar essa mentalidade, para fazer os caras gerarem receita. Tipo, mostrar para ele que, velho, não é porque você é um estudante de medicina que você não pode empreender, né? Nada impede. Inclusive, e aí é algo que o Jorge, o Jorge é meu sócio lá, ele é o rosto do MedClass, ele fala muito bem que os médicos mais bem-sucedidos geralmente são aqueles que são empreendedores. Exato. É o cara que ele sabe marketing, ele sabe finanças, ele sabe sobre investimento, ele sabe gestão. Então, né, ele tem liderança. Então, esse é um dos módulos, inclusive, do MedClass, né, que é o nosso... na verdade, é um módulo especial, assim, é o que dá a diferenciação competitiva no MedClass, é essa pegada mais soft skill pro estudante de medicina. Legal. E aí, pra gente finalizar aí, que a gente teve um papo, porra, por mim a gente ficava mais 1 hora aqui conversando, mas quero ser fiel à nossa agenda. Cara, o papo foi muito bom, muito sincero. Eu queria saber, Will, como que estão seus planos pro futuro, já que você falou aí da sua marca pessoal,
Uhum. lançamentos e tal. Eu ia te perguntar, até fazer uma pergunta um pouquinho controversa, né? Qual é a sua opinião sobre a fórmula de lançamento? Mas aí Aham. isso daí a gente pode deixar como um conteúdo extra, outro dia a gente fala Tá. sobre Deixa para isso. outro episódio. É, mas aí agora pra gente fechar, cara, você trabalha de casa, pelo que você já me falou, né? Então É, essa situação do coronavírus não deve ter alterado tanto sua rotina. sim, eu comecei a trabalhar de escritório no início do ano porque a minha filha nasceu. E o nosso Aham, AP tem 2 quartos, então meu escritório virou o quarto da nenê. Aí eu peguei o aham, escritório, mas, tipo, puta, no quarteirão aqui do lado de casa tá suave, assim. Então eu nem aham. tô sentindo tanto de ficar em casa mesmo trabalhando. Mas aí respondendo, suas perguntas, né, dos planos, cara, do meu projeto da minha marca pessoal, eu tenho a intenção de aumentar a quantidade de alunos, né? Obviamente fazer mais lançamentos, aí abrir mais turmas. E a minha Uhum. intenção, assim, de médio prazo, é ter uma comunidade robusta de criadores de conteúdo, sabe? Assim, de diferentes nichos, de diferentes abordagens, do cara que vai para blog, do cara que é mais YouTube, do cara que está nas redes sociais. Quero colaborar com Uhum. um grupo bem diversificado. Então, Legal. eu vou estar trabalhando para isso. Aí, pro Medclass, velho, assim, a gente tem grandes planos, né? Até me fizeram uma pergunta similar esses dias no Instagram, e aí eu fui mais poético, assim, na resposta, falando que a gente quer fazer ocupação de espaço, que a gente vê como o Medclass sendo um pré-requisito para se trabalhar num grande hospital no Brasil, e eu acho que no futuro isso deve acontecer mesmo. A gente está bem alinhado quanto a isso, mas uma coisa que assim que acabar essa parada, essa pandemia, as coisas voltarem ao normal, eu acho que a gente vai se direcionar para se concentrar mais no offline, que tem um pouco dessa ocupação de espaço que eu Uhum. falei, né? Assim, a gente trabalha já com afiliados, hoje a gente tem 50 pessoas que vendem o Medclass, né? Que ganham comissão e tudo mais, e a gente quer, sabe, ter uma capilaridade maior nas universidades, porque, bicho, Uhum. é onde o nosso público tá, e esse é um público que se renova, então a gente precisa ter o nosso nome na instituição, porque esses alunos que hoje estão vendendo Medclass, eles vão virar médicos e aí vão cagar pra gente. Vai falar, beleza, eu gosto do Medclass, fez parte da minha vida, mas agora eu tenho que Vida, atender mas meus acabou, né? pacientes. É, então a gente tem essa renovação, ela é algo intrínseca do nosso modelo de negócio, né? Porque o estudante, por enquanto, né, que a gente tem outros planos para atender médicos, produzir para médicos, né, melhor dizendo. Mas assim, a gente sabe o nosso turnover ele é relativamente alto, né? Então a gente tá trabalhando com isso e eu vejo, cara, eu vejo offline assim, é uma pena ter acontecido tudo isso, né, que aconteceu de pandemia e tal, mas porra, é inegável, né? As pessoas interagem com pessoas, eu acho que ainda haverá espaço para eventos, eu não sei exatamente como vai ser, né? A gente vai ter que colocar o pé na água primeiro, assim, ver como é que é antes É, de perguntar. vai ter que ver como é Mas, que tudo vai funcionar ainda, mas eu também acho. mas é isso, é isso. Os planos são esses. Com o Medclass aí a nossa intenção é. O George ele pensa muito longo prazo. Então eu nem Aham, consigo expressar a visão dele assim de 10 anos, saca? aham. Pô, legal, cara. E eu acho que é o pensamento de longo prazo que faz diferença, assim. Você conseguir ter o bigger picture, aí você traz pro micro e trabalha em cima, é muito legal. Will, cara, obrigado pelo seu tempo, foi um baita papo. Sei que você vai soltar um vídeo hoje aí explicando pra galera como é que você faz os seus carrosséis. Foi a Sim. pergunta que eu recebi aqui no Instagram. Pergunta pra ele como que ele faz esses carrossel. Então, É, fechou. aí solta, quando você soltar hoje eu vou recompartilhar. Vou Maravilha. aproveitar o final de semana e edito aqui o material, a entrevista, e aí a gente, quando eu publicar, eu te mando o link. Mas é isso, cara. Legal. Obrigadão aí pelo tempo. Valeu, velho. Foi muito bom. Prazerzaço participar. Massa. E aí,
pessoal, para vocês ficarem cientes, o podcast pode ser ouvido no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iHeartRadio e SoundCloud, então não tem problema nem desculpa para falar que não está em plataforma suficiente. É só você baixar o seu aplicativo favorito e dar play. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e tchau.